Em uma das regiões mais humildes da Índia, engenheiros realizaram o impossível. Eles pegaram o que considerávamos lixo, a casca peluda do coco, e a transformaram em uma estrada capaz de suportar monções que destroem o asfalto. A cada ano, 19 bilhões de cocos iniciam uma jornada. Mas como uma simples casca vegetal pode ser mais forte que o concreto contra a fúria da natureza? Hoje você verá o ciclo completo. Do perigo mortal da colheita à pressão industrial capaz de esmagar o fundo do mar. Para entender como uma estrada pode nascer de uma árvore, precisamos primeiro olhar para o céu. No sul da Índia, onde o sol tropical queima a pele e a umidade é quase sólida, começa uma das operações logísticas mais perigosas e massivas do planeta. Estamos falando de 19 bilhões de cocos colhidos todos os anos. Tente visualizar esse número. Se alinhássemos esses cocos, eles dariam voltas e mais voltas ao redor da Terra. Mas a jornada de cada um desses frutos começa com um risco humano incalculável. A tecnologia aqui não é digital, é muscular e visceral. As palmeiras se erguem a 10 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. Não existem elevadores, não existem guindastes nessas plantações rurais. Existem apenas homens com uma coragem de aço. Eles escalam esses troncos verticais, sem cordas de segurança, sem arneses, sem redes de proteção. Eles confiam apenas na aderência de seus pés descalços e na força de seus braços. É uma dança mortal contra a gravidade. Lá no topo, balançando com o vento, o trabalhador usa apenas um facão. Com golpes precisos, ele libera cachos inteiros. E aqui sentimos o primeiro impacto do peso real dessa indústria. Cada coco, cheio de água e polpa, pode pesar mais de 3 quilos. Quando eles caem de 10 metros de altura, transformam-se em projéteis. O impacto no solo é violento, levantando poeira e fazendo a terra tremer. Se caírem sobre uma pedra ou uma raiz exposta, a casca dura pode rachar, arruinando o produto. Por isso, em terrenos mais difíceis, a estratégia muda. Do solo, operadores manobram varas de bambu ou metal de 10 metros de comprimento. Imagine tentar operar uma ferramenta desse tamanho, olhando para cima, contra o sol, tentando cortar um caule fino a uma distância imensa. É um teste de paciência e precisão que faria qualquer cirurgião suar. Uma vez no chão, a montanha de cocos precisa ser processada. E é aqui que o lixo começa a ser separado do tesouro. O processo de descasque é brutal. O coco é empalado em uma estaca de metal afiada fixada no solo. O trabalhador precisa usar o peso do próprio corpo para perfurar a casca grossa e, com um movimento de torção violento, arrancá-la da noz dura. É um trabalho que exige uma resistência física sobre-humana. Um único trabalhador experiente pode descascar entre 500 e 1000 unidades em um único dia, sob o calor implacável. Para a maioria das pessoas, essa casca fibrosa é apenas resíduo. Ela representa cerca de 35 a 45% do peso total do coco. Durante séculos, ela foi queimada ou deixada para apodrecer. Mas os engenheiros modernos olharam para essa pilha de entulho fibroso e viram algo diferente. Eles viram uma armadura. Eles perceberam que a natureza projetou essa casca para proteger o fruto de quedas altas e do clima extremo. E se essa mesma proteção pudesse ser usada para proteger nossas estradas? Caminhões carregados com essas cascas partem agora para as usinas de processamento, onde a biologia bruta está prestes a encontrar a força da máquina. Quando os caminhões despejam sua carga nos pátios das fábricas, vemos montanhas marrons que parecem infinitas. Essas instalações processam até 2 toneladas de fibra todos os dias. Mas há um inimigo que precisa ser derrotado antes que a transformação comece: a água. A casca do coco é como uma esponja natural, retendo umidade para nutrir o fruto. No estado bruto, a umidade chega a 65%. Se tentássemos processá-la agora, ela apenas apodreceria ou entupiria as máquinas. A solução é usar a própria energia da natureza. As cascas são espalhadas por hectares de terreno aberto. Elas ficam ali, sob o sol escaldante da Índia, por 2 a 4 semanas. Não é um processo passivo, é um cozimento lento solar. A umidade precisa cair drasticamente, de 65% para cerca de 15%. Durante esse tempo, a estrutura da casca muda. Ela endurece. As fibras encolhem ligeiramente e se soltam da polpa interna.
O que era macio e úmido torna-se seco e quebradiço. Agora, a violência mecânica entra em cena. Carregadeiras gigantes com conchas do tamanho de carros pequenos recolhem as cascas secas e as jogam nos funis de alimentação. O barulho muda. Deixamos o som do vento nas palmeiras para ouvir o rugido de motores industriais. As cascas entram no decorticador. O nome técnico esconde a brutalidade do processo. Dentro dessa máquina, tambores com dentes de aço giram a velocidades alucinantes. Eles rasgam, trituram e espancam as cascas. O objetivo é separar o ouro do pó. O ouro aqui são as fibras longas e resistentes, chamadas de coir. O pó é a medula que é removida. É uma tempestade de poeira e detritos dentro da máquina. O que sai do outro lado parece cabelo dourado e grosso, mas ainda não é perfeito. Essas fibras passam por peneiras rotativas gigantes, tambores que giram sem parar para filtrar qualquer partícula de poeira restante. Apenas as fibras longas sobrevivem. E para garantir que elas sejam eternas, elas voltam para o sol por mais 3 a 7 dias, até que a umidade caia para menos de 5%. Agora elas são leves, limpas e, o mais importante, incrivelmente fortes. O lixo orgânico morreu. O material de engenharia nasceu. O caos das fibras soltas agora precisa ser domado. Entramos na fase de fiação e tecelagem, onde a tecnologia têxtil secular encontra a inovação industrial. As fibras soltas são alimentadas em máquinas de fiação contínua. O que antes era um emaranhado confuso é alinhado, penteado e torcido. As máquinas zumbem em um ritmo hipnótico, transformando o cabelo do coco em cordas de espessura uniforme. A resistência à tração é testada a cada metro. Essas cordas não podem arrebentar. Elas precisam ser fortes o suficiente para serem puxadas, esticadas e enterradas. Esses fios robustos são enrolados em carretéis gigantes e levados para os teares. Aqui vemos a verdadeira escala da produção. As máquinas de tecelagem trabalham com uma precisão rítmica, entrelaçando os fios longitudinais e transversais. O tear bate compactando os fios, criando uma malha geométrica perfeita. Não é um tecido macio para roupas, é uma grade áspera, rígida e poderosa. A eficiência desse processo é de cair o queixo. Apenas 100 kg de fibra bruta podem ser transformados em 300 metros de tecido geotêxtil. E o custo? É aqui que a revolução acontece. Esse material de alta tecnologia custa entre $1 e 20 e $1,80 por metro. É incrivelmente barato. Estamos falando de uma solução que custa centavos, mas que pode salvar rodovias de milhões de dólares. Rolos gigantes desse tecido, parecidos com tapetes grossos, são empilhados e carregados em caminhões. Eles estão prontos para ir para a linha de frente, para lutar contra a erosão e o peso dos caminhões. Chegamos ao campo de batalha, a estrada. No sul da Índia, o clima é o inimigo. 2 monções por ano despejam torrentes de água, seguidas por um verão que racha o solo. O asfalto comum não tem chance. A água lava a terra por baixo dele, criando buracos e colapsos. Mas hoje, os engenheiros têm uma nova arma. Primeiro, rolos compressores pesados preparam o terreno, alisando a terra ferida. Então, a equipe desenrola o geotêxtil de coco. É uma visão impressionante. Uma longa faixa dourada cobrindo a terra nua. Os trabalhadores esticam o tecido, garantindo que não haja rugas, e o prendem ao chão com estacas de aço. Por que isso funciona? Pense nesse tecido como uma raiz artificial. Ele segura as partículas de solo no lugar, impedindo que a chuva as leve embora. Mas, ao contrário do plástico ou do concreto, o coco respira. Ele deixa a água passar, mas segura a terra. É um filtro inteligente criado pela natureza. Além disso, a malha distribui o peso. Quando um caminhão pesado passa, a força não se concentra em um ponto, afundando a estrada. Ela se espalha por toda a rede de fibras. Sobre essa rede, despeja-se cascalho. Rolos compressores passam novamente, vibrando o chão, forçando as pedras a se encaixarem nas fibras do coco. Eles se tornam um só corpo. O cascalho trava no tecido e o tecido trava no solo. É uma fundação indestrutível. Por fim, vem o asfalto quente e preto, a pele final da estrada. Mas a verdadeira força não está no asfalto. Está escondida embaixo dele,
naquela casca de coco que um dia caiu de uma árvore de 10 metros. O resultado é uma estrada que dura anos a mais, economizando dinheiro e recursos, tudo graças ao que costumávamos chamar de lixo. Mas a casca fibrosa é apenas a armadura externa do coco. O que acontece com o interior? Enquanto a casca sustenta toneladas de concreto, o interior do coco entra em uma corrida de velocidade e higiene. A água de coco, aquele líquido que salvou náufragos e hidrata atletas, é extremamente delicada. Assim que o coco é aberto, o relógio começa a contar. Bactérias e oxigênio atacam o sabor imediatamente. Por isso, nas fábricas modernas, a velocidade é a chave. Brocas automatizadas perfuram a casca dura, com precisão cirúrgica, para extrair o líquido. A água é bombeada instantaneamente para tanques de resfriamento gigantes de 1000 litros. Em segundos, a temperatura cai drasticamente para 4 graus Celsius. É um choque térmico necessário. O frio paralisa qualquer degradação biológica, travando o frescor no tempo. Após ser filtrada para remover qualquer partícula de casca, a água segue para a linha de envase. Aqui, a escala industrial é hipnotizante. Máquinas enchem e selam caixas multicamadas a uma velocidade de 6.000 unidades por hora. É mais de 1,5 por segundo. O olho humano mal consegue acompanhar o movimento dos braços robóticos. Enquanto isso, a carne branca e rica do coco segue outro caminho. Ela é lavada com jatos de alta pressão que arrancam qualquer sujeira microscópica. Depois é triturada em uma pasta fina e alimentada em prensas hidráulicas poderosas. A pressão aqui é imensa. A máquina esmaga a pasta, forçando cada gota de óleo a sair. Esse óleo de coco virgem, puro e cristalino é capturado e engarrafado. É a essência energética do fruto, extraída pela força bruta da mecânica. Mas a tecnologia mais impressionante, aquela que parece ficção científica, é reservada para o leite de coco. O desafio é antigo. Como matar as bactérias sem cozinhar o leite e estragar seu sabor fresco? A resposta moderna é a alta pressão, ou HPP. As latas de leite de coco, já seladas, entram em uma câmara hiperbárica. O que acontece lá dentro é aterrorizante. A câmara é inundada com água e a pressão começa a subir. Ela sobe até atingir 600 megapascals. Vamos colocar esse número em perspectiva. 600 megapascals é a pressão que você sentiria se estivesse no fundo da Foz das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. Ou imagine um elefante africano adulto se equilibrando em cima de uma única moeda de 1 centavo. É essa a força que esmaga a lata de todos os lados. Por que fazer isso? Porque as bactérias não conseguem sobreviver a essa pressão. Suas paredes celulares explodem, elas morrem instantaneamente. Mas as vitaminas, o sabor e a textura do leite permanecem intactos, porque não houve calor. É uma esterilização a frio, usando a pura força da física para preservar a biologia. A linha cospe 2.000 latas por hora, cada uma delas tendo sobrevivido a condições extremas. E para provar que a indústria moderna odeia o desperdício, olhamos para o que sobrou, a polpa que restou após a extração do leite. Ela não é jogada fora. Ela é triturada, lavada e cozida lentamente com açúcar em grandes caldeirões industriais. O cozimento dura quase 1 hora. O resultado são doces de coco cristalizados, embalados e vendidos como guloseimas. Começamos nossa jornada olhando para 19 bilhões de cocos caindo das árvores. Parecia uma chuva de recursos simples, mas agora vemos a verdade. Não existe simples na indústria moderna. Aquele coco que caiu de 10 metros de altura agora está em toda parte. Sua casca segura a estrada sob nossos pneus. Sua água nos hidrata, preservada pelo frio. Seu leite chega à nossa mesa, purificado pela pressão do fundo do mar. É um ciclo perfeito de engenharia e natureza. Onde outros viam lixo, esses engenheiros viram o futuro. E ao transformar uma casca peluda na espinha dorsal de uma rodovia, eles nos provaram que o verdadeiro poder da indústria não é apenas construir coisas novas, mas reinventar o mundo com o que já temos em mãos. Olhe para o chão da sua casa. Ele parece madeira, parece sólido. Mas há uma grande chance de ser uma ilusão de engenharia de alta tecnologia. Todos os anos, o mundo produz mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de piso laminado. São 120 milhões de metros quadrados.
É o suficiente para cobrir totalmente a cidade de Paris, com ruas e tudo. Mas o fato mais chocante não é a escala, é a origem. Este produto que definimos como piso de madeira não é feito de árvores nobres, pelo menos não da forma que você imagina. Mais de 80% da sua composição vem de resíduos, serragem, lascas, móveis velhos e paletes descartados. Então, como a indústria transforma lixo em algo tão elegante, tão forte e tão preciso, que confiamos nele para ser a base das nossas vidas? Qual é o segredo para transformar poeira em uma placa sólida como rocha? E o que acontece se essa ilusão falhar? Esta é a jornada da poeira até a perfeição, um processo onde cada etapa é uma batalha contra o caos. A jornada não começa em uma floresta serena, mas em um ambiente de caos industrial. Ouve-se o barulho de caminhões basculantes descarregando montanhas de resíduos de madeira, pedaços de pinho, aparas de eucalipto, sobras de serrarias e os restos de móveis antigos que já viveram uma vida inteira. Este é o tesouro da indústria de laminados. Mas antes que essa matéria-prima possa ser renascida, ela precisa ser purificada. O desafio é imenso. Escondidos nesta mistura estão os inimigos do processo: pregos, parafusos, grampos de metal, resíduos de tinta e cola. Um único prego que passe despercebido pode destruir uma lâmina de moinho de milhões de dólares. Por isso, a primeira etapa é uma caça ao tesouro magnética. O material passa por esteiras sob poderosos eletroimãs que arrancam violentamente qualquer vestígio de metal. Depois, sensores ópticos procuram por resíduos de tinta e plástico, que são soprados para fora da linha por jatos de ar comprimido. O que resta é madeira, mas ela ainda está úmida e irregular. O próximo inimigo é a água. A madeira limpa entra em enormes secadores rotativos. Aqui, ela é aquecida a uma temperatura controlada, entre 210 e 250 graus Fahrenheit. O objetivo não é queimar, mas evaporar a umidade até um nível ideal e exato. Se a madeira ficar muito seca, ela se tornará quebradiça. Se ficar muito úmida, criará bolsões de vapor na prensa, arruinando a placa. Após a secagem, as lascas são enviadas para o moinho refinador. Isto não é um simples triturador. É uma máquina de alta pressão que desfia a madeira, separando-a em suas fibras constituintes. O resultado é uma pluma macia, quase como algodão, de fibras de madeira puras e secas. O caos inicial foi transformado na matéria-prima perfeita. Temos as fibras, mas elas são leves e soltas. Como transformar este algodão de madeira em um núcleo denso e estrutural que possa suportar o peso de um piano ou décadas de passos? A resposta é a química e a força bruta. As fibras secas são transportadas pneumaticamente para uma câmara de mistura. Lá, elas são pulverizadas com uma névoa fina de resina sintética e aditivos resistentes à umidade. Esta resina é a cola que manterá tudo unido, mas também é a fonte de um dos maiores desafios da indústria, ao qual voltaremos. Cada fibra é uniformemente revestida. Esta mistura agora pegajosa é espalhada em uma linha de esteira contínua, formando um tapete perfeitamente nivelado. A espessura deste tapete é controlada por sensores a laser para garantir que não haja pontos fracos. Então, o tapete entra no coração da fábrica, a prensa contínua. Esta não é uma prensa comum. É um monstro de aço com vários metros de comprimento, um rio de metal aquecido. O tapete de fibras entra fofo de um lado e é submetido a duas forças simultaneamente, um calor intenso de 392 graus Fahrenheit, 200 graus Celsius, e uma pressão esmagadora de centenas de toneladas. Dentro da prensa, a física assume o controle. O calor derrete a resina, transformando-a em um adesivo poderoso. A pressão comprime as fibras, expulsando todo o ar e forçando-as a se entrelaçarem em uma matriz incrivelmente densa. O que emerge do outro lado não é mais madeira, é um novo material, um painel de fibra de alta densidade, ou HDF. É mais estável que a madeira maciça, pois não tem grãos para torcer ou empenar. É denso como pedra, mas feito de poeira. O painel quente é então resfriado gradualmente para estabilizar sua forma antes de ser cortado em placas mestras.
Criamos o núcleo. É uma obra-prima da engenharia estrutural, mas sejamos honestos, é feio. É um painel marrom sem vida. Agora, a indústria deve realizar seu maior truque, a grande ilusão. É hora de dar a este núcleo uma alma, um rosto. É aqui que a estética encontra a engenharia de precisão. O que vemos como madeira é, na verdade, uma fotografia, mas não uma foto qualquer. É uma imagem de alta resolução, reproduzida com uma precisão medida em milésimos de milímetro. Em cilindros de metal gravados, os padrões dos veios naturais da madeira são replicados com uma fidelidade impressionante. Rolos de papel decorativo especial passam por esses cilindros, recebendo a impressão com tintas especiais resistentes ao calor. O papel impresso, agora parecendo carvalho ou nogueira, mergulha em um banho de resina melamínica. Este processo é chamado de impregnação. A resina satura o papel, dando-lhe flexibilidade, mas o mais importante, transformando-o em uma camada que se fundirá ao núcleo HDF sob calor. Em linhas de produção mais avançadas, a tecnologia é ainda mais futurista. Impressoras a jato de tinta digitais, equipadas com cabeças de impressão piezoelétricas, disparam gotículas microscópicas de tinta UV diretamente sobre a superfície do HDF. Lâmpadas LED UV curam instantaneamente a tinta, criando texturas tridimensionais vívidas, com profundidade e reflexo que são quase impossíveis de distinguir da madeira real. A ilusão está quase completa. Temos um núcleo de pedra feito de poeira e uma pele fotográfica bonita e impregnada de resina. Mas esta beleza é frágil. Para resistir a arranhões de chaves, garras de animais de estimação ou ao simples arrastar de uma cadeira, ela precisa de uma armadura. E a indústria criou uma armadura transparente. A linha de produção agora move-se para o revestimento de superfície. Roletes de alta precisão aplicam uniformemente uma solução líquida sobre o papel decorativo. Esta solução contém óxido de alumínio. Para quem não conhece, o óxido de alumínio é o mesmo mineral que compõe os rubis e as safiras. Estamos literalmente aplicando uma camada de safira líquida. Lâmpadas UV de alta intensidade curam este revestimento instantaneamente, endurecendo em um escudo protetor sem alterar a cor por baixo. Agora é hora de montar o sanduíche final. Sistemas robóticos entram em ação, empilhando as camadas com uma precisão que nenhum humano poderia igualar. A ordem é crítica. Na base, uma camada de papel craft, conhecida como camada de equilíbrio. Sua função é crucial. Ela aplica uma contrapressão para evitar que a placa se curve ou empene com o tempo. Em seguida, vem o núcleo HDF que criamos. Acima dele, a folha decorativa impregnada de melamina. E no topo, a camada de proteção de óxido de alumínio. Esta pilha de 4 camadas é perfeitamente alinhada por câmeras industriais. Um sistema de vácuo remove qualquer bolsa de ar antes que o sanduíche entre na prensa de laminação hidráulica. Aqui, as apostas são altas. Temperaturas de até 430 graus Fahrenheit e uma pressão de até 570 libras por polegada quadrada são aplicadas. Este calor reativa a resina de melamina em todas as camadas, fundindo-as permanentemente em uma única placa sólida, sem usar cola. O resultado é uma placa blindada, estável e bonita. A transformação de poeira em uma placa blindada está completa, mas ainda temos uma folha gigante de vários metros. Como ela se torna as tábuas que podemos comprar na loja e instalar com um simples clique? A resposta é a precisão mecânica levada ao extremo. As grandes placas laminadas entram agora na fase de corte e perfilagem. Serras longitudinais e transversais, guiadas por sensores a laser, cortam as placas em tábuas de tamanho padrão. Mas a verdadeira genialidade, o coração da conveniência do laminado, está sendo esculpida nas bordas. As tábuas passam por roteadores CNC de eixo duplo. Dentro deles, fresas com ponta de diamante, e tem que ser diamante, pois o HDF é tão denso e abrasivo que desgastaria ferramentas de aço em minutos. Giram a dezenas de milhares de rotações por minuto. Elas não estão apenas cortando, estão esculpindo o intrincado perfil de encaixe Click Lock.
As apostas aqui são microscópicas. Um desvio menor que a largura de um cabelo humano, uma fração de milímetro, e o encaixe falhará. A tábua inteira será rejeitada. Todo o processo é guiado por sensores ópticos e sistemas de calibração automática que ajustam as fresas em tempo real. Em algumas fábricas, estações de teste robóticas pegam tábuas aleatórias da linha e as encaixam, verificando o ajuste com uma precisão que nossos sentidos não podem perceber. É aqui, no zunido agudo de uma fresa de diamante, que a engenharia de precisão define o conforto e a facilidade de instalação em nossas casas. A tábua está pronta. Ela é uma peça de engenharia quase perfeita, mas quase não é o suficiente. Antes que qualquer tábua receba o selo de aprovação, ela deve passar por uma série de testes brutais, uma verdadeira pista de obstáculos industrial. Primeiro, a inspeção visual, mas não com olhos humanos. Um conjunto de câmeras de alta resolução varre cada centímetro quadrado da superfície, procurando por imperfeições microscópicas, pequenos arranhões, bolhas ou inconsistências sutis na cor impressa. Medidores a laser medem a espessura exata da tábua, garantindo que o desvio nunca exceda a tolerância permitida. Sensores de umidade verificam a estabilidade do núcleo HDF. Em seguida, amostras aleatórias são levadas para o teste de tortura. O teste de abrasão. Almofadas de lixa rotativas esfregam a superfície continuamente, milhares de vezes, simulando anos de uso pesado. O teste de água. Outras tábuas são submersas em água ou dobradas sob condições extremas de temperatura e umidade. O objetivo é ver se o núcleo incha ou se as bordas delaminam. Qualquer produto que falhe em qualquer um desses testes é imediatamente rejeitado e descartado. O que você compra na loja não é apenas uma tábua, é um sobrevivente. A tábua que sobreviveu é um triunfo, mas por anos a indústria do laminado teve um esqueleto no armário que não podemos ignorar. Uma das preocupações mais sérias era a emissão de formaldeído. Este gás incolor era liberado lentamente pelas resinas de melamina usadas para unir o núcleo HDF. Em gerações mais antigas de laminado, as concentrações podiam exceder os limites seguros, levantando sérias preocupações sobre a qualidade do ar interno. A indústria foi forçada a evoluir. Hoje, a maioria dos fabricantes modernos adere a regulamentações globais extremamente rigorosas, como a CARB Fase 2 nos Estados Unidos e os padrões E1 na Europa. Eles substituíram os adesivos tradicionais por resinas de baixa emissão ou até mesmo por resinas de base biológica derivadas de fontes naturais. A durabilidade também é um debate. O laminado é incrivelmente forte, mas ao contrário da madeira maciça, não pode ser lixado ou restaurado quando se desgasta. E sua composição multicamada, esse sanduíche perfeito, torna a reciclagem completa um enorme desafio, mas a engenharia não para. Químicos estão desenvolvendo novos aglutinantes naturais à base de lignina e técnicas de separação avançadas que podem, um dia, delaminar cada camada para reutilização. E assim completamos o ciclo. Mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de uma ilusão de engenharia. A indústria olhou para o lixo, para a poeira, as aparas e os móveis velhos e viu uma oportunidade. Eles pegaram esse caos, o purificaram e o esmagaram em um núcleo denso como pedra. Eles deram a ele um rosto, uma fotografia de alta resolução de uma árvore. Eles o blindaram com uma armadura de óxido de alumínio, o mesmo material das safiras. E o esculpiram com a precisão de um diamante, criando um quebra-cabeça mecânico que qualquer um pode montar. O resultado não é uma imitação de madeira, é um testemunho da engenhosidade humana. É a prova de que, através da química, da mecânica e da estética, podemos pegar o que foi descartado e transformar não apenas em algo bonito, mas em algo fundamentalmente novo. Todos os anos, a América destrói o suficiente de estradas velhas para dar a volta ao planeta várias vezes. 100 milhões de toneladas de asfalto gretado, gasto e partido. Para onde vai tudo isto? Um aterro sanitário gigante? Uma montanha de lixo industrial que ficará para sempre como uma cicatriz na paisagem? Não, a resposta é muito mais inteligente e está escondida debaixo dos nossos pés.
Quase 100% deste material não é lixo, é matéria-prima. Mas o verdadeiro segredo desta incrível transformação não está apenas na estrada velha. Está nisto: milhões e milhões de pneus velhos, arrancados de carros e caminhões. Como é que os engenheiros usam fogo intenso, pressão extrema e temperaturas mais frias que o Ártico para transformar este caos de borracha, gasta e pedras partidas num tapete de asfalto perfeitamente novo? Esta é a história de como a engenharia transforma o fim num novo começo. Tudo começa com o fim de uma vida. Em média, uma estrada de asfalto foi concebida para durar entre 10 e 15 anos. Imagine o peso de milhões de carros, caminhões e autocarros dia após dia. Imagine o ataque implacável do sol, da chuva e do gelo. O asfalto envelhece. O cimento preto que une tudo, o betume, perde a sua flexibilidade. Torna-se rígido, frágil. A estrada começa a gretar. A estrada começa a morrer. Quando remendar já não funciona, começa a fase 1 da renovação. Mas isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia industrial. Primeiro, equipas especializadas usam serras rodoviárias. As suas lâminas, incrustadas com diamantes industriais ou carboneto, cortam o pavimento como um bisturi. Elas criam linhas de fronteira precisas, a uma profundidade de 2 a 4 polegadas. Isto impede que a fratura se espalhe para o asfalto que ainda está bom. É um corte limpo. Depois da precisão cirúrgica, vem a força bruta controlada. Martelos pneumáticos gigantes entram em ação. Alimentados por 80 a 100 psi de pressão de ar, eles desferem milhares de golpes por minuto. Ouve-se o som ensurdecedor do metal a atingir a pedra. Esta força é suficiente para partir as lajes mais espessas, mas calibrada para não destruir a fundação por baixo. O asfalto velho é separado, pedaço a pedaço. Finalmente, as pás carregadoras avançam. Com uma facilidade que parece impossível, elas levantam o material partido. Cada balde pode recolher entre 200 a 400 libras de asfalto de uma só vez. Em poucas horas, dezenas de toneladas são carregadas em caminhões. E aqui está um detalhe crucial. Cada caminhão é pesado. Recebe um número de lote e a sua zona de escavação é registrada. Isto já não é lixo, tem rastreabilidade. É agora um recurso valioso, conhecido na indústria como RAP, pavimento asfáltico recuperado. Mas nesta forma, ainda é inútil. Tem de ser levado para a fábrica para ser totalmente desconstruído. Na central de reciclagem, os caminhões despejam a sua carga de RAP em enormes tremonhas de alimentação. O material é agora uma mistura caótica de lajes gigantes, pedras pequenas, pó e, por vezes, lixo. O primeiro passo é a triagem. O RAP move-se ao longo de um tapete vibratório. A vibração separa a terra solta e os detritos mais finos, que caem através de uma grelha. Depois, o RAP passa por baixo de um predador industrial, um eletroímã maciço. Suspenso sobre o tapete, este ímã tem uma força incrível. Arranca instantaneamente qualquer sucata de metal escondida no material. Pregos, parafusos, pedaços de vergalhão, qualquer coisa magnética é puxada e descartada. O metal pode destruir as máquinas seguintes. Agora, o RAP limpo dirige-se para o coração da linha de processamento, o triturador de impacto. Esta máquina é uma maravilha da engenharia de força. No seu interior, martelos de aço maciço, pesando centenas de quilos cada, estão montados no rotor. Este rotor gira a uma velocidade alucinante, 1.800 rotações por minuto, 1.800 vezes a cada 60 segundos. O RAP é atirado para dentro desta câmara e é pulverizado por esta força implacável. O objetivo não é apenas partir as pedras. O impacto violento separa o betume antigo e endurecido dos agregados de pedra. Asas de impacto ajustáveis dentro da câmara garantem que nada sai até ter o tamanho certo. O resultado é um fluxo constante de partículas perfeitamente calibradas, com um tamanho controlado entre meia polegada e 2 polegadas. O que entrou como entulho caótico sai como um recurso uniforme e valioso. Uma única central pode processar entre 100 e 300 toneladas deste material por hora. O agregado está agora limpo, classificado e tem o tamanho certo, mas ainda está morto. O betume antigo está rígido e inativo.
Para o trazer de volta à vida, é preciso fogo. O rap triturado é agora transportado para a fase mais quente do processo, o secador de tambor rotativo. Imagine um cilindro de aço gigante, com dezenas de metros de comprimento, ligeiramente inclinado e a girar lentamente. O rap entra por uma extremidade. Pela outra, um queimador maciço, alimentado a gás natural ou óleo combustível, dispara um fluxo de ar superaquecido. A temperatura no interior atinge os 250 a 300 graus Fahrenheit. Aqui, o controlo é tudo. As apostas são muito altas. Se o material aquecer demasiado, o betume, que é a base de petróleo, simplesmente queima, oxida e torna-se inútil. Se aquecer de menos, a umidade não evapora e o betume não amolece. Por isso, as centrais modernas usam um sistema genial de duplo tambor. O rap não toca na chama direta. Em vez disso, é aquecido pelo ar quente que flui através dele. À medida que o tambor gira, aletas no interior levantam o rap e deixam-no cair através da corrente de ar quente, criando uma cortina de material. Pode-se quase sentir o cheiro. A umidade evapora-se instantaneamente. O betume antigo e cinzento começa a amolecer, começa a brilhar. O que entrou como pedra cinzenta e morta sai pela outra extremidade como um agregado preto, brilhante e reanimado. O asfalto antigo está quase pronto para a sua segunda vida. Mas para a receita perfeita da estrada do futuro, falta um componente: o ingrediente secreto. Todos os anos, o mundo descarta milhares de milhões de pneus. São um dos maiores problemas de resíduos do planeta. Foram concebidos para serem indestrutíveis. Mas para um engenheiro de estradas, esta indestrutibilidade é uma virtude. Se conseguirmos triturar pneus e misturá-los no asfalto, a estrada herda essa elasticidade e durabilidade. Mas como se destrói algo concebido para não ser destruído? A resposta é ciência de ponta: trituração criogênica. Os pneus velhos são recolhidos e limpos. O aço das cintas é removido. Depois, os pedaços de borracha são mergulhados em nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido arrefece a borracha para temperaturas negativas extremas. A borracha, normalmente elástica, torna-se subitamente dura e quebradiça como vidro. Neste estado frágil, ela é enviada para moinhos de martelos. O que antes absorveria o impacto, agora estilhaça-se em milhares de pedaços minúsculos. O resultado é um pó fino e uniforme, chamado borracha granular, crumb rubber. Este processo é incrivelmente eficiente. De cada tonelada de pneus velhos, a central produz entre 700 a 800 quilos de borracha granular padronizada. Este pó preto não é lixo, é um aditivo de alta tecnologia que irá tornar o asfalto mais forte, mais silencioso e mais resistente a fissuras. Agora temos todas as peças. Estamos no coração da central, o tambor misturador. É aqui que a receita multimilionária é preparada. É uma dança de temperaturas e proporções. Primeiro, o agregado virgem, pedra nova, acabada de extrair, entra num secador separado. É aquecido muito mais, até 300 ou 350 graus Fahrenheit. Este agregado superaquecido funciona como um motor térmico. Depois, todos os ingredientes encontram-se no misturador. O agregado virgem superaquecido, o rap, já quente do seu próprio secador, e a borracha granular. O calor intenso da pedra nova transfere-se para o rap, ativando completamente o betume antigo. As pás dentro do misturador giram, misturando tudo num caldeirão violento e controlado. A proporção de rap numa mistura padrão é de 20 a 50%, mas em centrais avançadas eles adicionam rejuvenescedores, compostos químicos especiais que restauram a elasticidade perdida do betume antigo. Com estes, a proporção de rap pode disparar até aos 70%. A borracha granular funde-se na mistura, criando o asfalto emborrachado. Todo o processo é monitorizado por sensores de temperatura e fluxo. Finalmente, a mistura final, uma massa preta, fumegante e homogênea, é descarregada num silo quente. Este silo funciona como uma garrafa térmica gigante, mantendo o asfalto a uns constantes 275 graus Fahrenheit, impedindo que arrefeça.
A mistura perfeita está pronta. Caminhões basculantes com caçambas pré-aquecidas alinham-se por baixo. Eles são carregados e partem imediatamente para o local da construção. A partir deste segundo, começa a corrida mais importante de todas: a corrida contra o tempo. No local da obra, a equipe de pavimentação está pronta. O caminhão basculante despeja a sua carga fumegante na tremonha da pavimentadora de asfalto. A temperatura da mistura ainda está entre 270 a 300 graus Fahrenheit. A máquina avança e um sem fim distribui o asfalto uniformemente. Na parte de trás, uma placa de ferro pesada e aquecida, chamada mesa, alisa o asfalto, criando uma camada com a espessura exata, geralmente entre 1,5 polegadas e 3 polegadas. Mas o asfalto ainda está macio e cheio de ar. Imediatamente atrás da pavimentadora, vêm os rolos. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. Primeiro, rolos de aço vibratórios. O seu peso maciço e a vibração forçam as pedras a encaixarem-se, removendo o ar e dando a compactação inicial. Logo atrás deles, vêm os rolos pneumáticos, máquinas estranhas com múltiplas rodas de borracha. Eles amassam a superfície, selando os poros e garantindo uma coesão perfeita. Mas toda esta operação tem um inimigo: a temperatura. A equipe tem uma janela muito curta. Todo o trabalho de compactação tem de estar terminado antes que a temperatura do asfalto desça abaixo dos 180 graus Fahrenheit. Abaixo desse ponto crítico, o betume começa a endurecer demasiado. Perde a sua capacidade de colar. Se os rolos passarem sobre ele, podem fraturar a ligação em vez de acelar. O trabalho é perdido. A equipe move-se com uma precisão militar. O vapor sobe da estrada negra enquanto os rolos dão as passagens finais. Eles conseguiram. Em apenas algumas horas, a estrada que era lixo endurece e está pronta para o tráfego. Mas a história ainda não acabou. Sabia que só nos Estados Unidos os veículos percorrem mais de 3,2 trilhões de milhas por ano. Isso é uma exigência que requer manutenção constante. Sabia que a adição de borracha de pneu ao asfalto não só o torna mais duradouro contra fissuras, como também reduz o ruído da estrada, tornando as viagens mais silenciosas? E sabia que a economia global ligada a este material que pisamos todos os dias, o asfalto, está avaliada em mais de 300 mil milhões de dólares? 100 milhões de toneladas de asfalto velho, milhões de pneus gastos que pareciam ter chegado ao fim da sua vida. Onde antes víamos lixo, a engenharia viu uma oportunidade. Já não é o fim de um ciclo, é um ciclo fechado. Desde a remoção cirúrgica, passando pelo rugido do triturador a 1.800 rotações por minuto, pelo fogo controlado do rejuvenescedor e pela ciência fria da trituração criogênica. O resultado é este: um tapete preto perfeito, mais forte, mais silencioso e mais sustentável do que antes. É a prova clara de como a engenhosidade humana pode pegar nos resíduos de ontem e transformá-los, literalmente, no caminho para o amanhã. E permite-nos conduzir, uma e outra vez, sobre as estradas que um dia deitamos fora. A indústria de reciclagem de baterias de íon-lítio está explodindo. Já é um mercado de 35 bilhões de dólares, um gigante global que muitos chamam de a segunda mina do mundo. Mas por que mina? Porque dentro de cada bateria descartada existe um tesouro de metais valiosos. No entanto, este tesouro está envolto em perigo. Até o ano de 2025, espera-se que apenas a China descarte mais de 1.040.000 toneladas de baterias de veículos elétricos. Isto não é lixo comum, é uma montanha crescente de resíduos perigosos. Dezenas de milhares de pequenas empresas tentam lidar com isso, mas muitas operam sem segurança, desmontando baterias manualmente, arriscando vazamentos tóxicos que podem envenenar o solo e a água. Cada bateria é uma pequena bomba química esperando para falhar. Então, como a engenharia moderna ousa mergulhar nesta montanha de perigo? Como ela transforma milhões de pequenas bombas relógio em matéria-prima segura e valiosa para a próxima geração de energia? A resposta não começa com força bruta, mas com uma inteligência fria e calculista. Tudo começa com a coleta, um processo de controle rigoroso.
Quando as baterias do controle remoto da sua TV ou do seu celular se esgotam, elas são levadas a pontos de coleta públicos. Lá, elas não são jogadas em caixas de papelão. Elas são colocadas em contêineres metálicos especializados. Pense neles como pequenas fortalezas. Eles são equipados com isolamento térmico, tampas à prova de explosão e sensores de segurança. O objetivo é um só. Se uma bateria falhar, ela falhará sozinha, sem iniciar uma reação em cadeia. Mas isso é apenas para as baterias pequenas. Os pacotes de veículos elétricos são um desafio de outra magnitude. Pesando centenas de quilogramas, estes blocos maciços são movidos por empilhadeiras hidráulicas e braços robóticos. Eles são colocados em enormes caixas de aço, e estas caixas são inteligentes. Elas estão equipadas com sensores térmicos e de gás, monitorando continuamente qualquer sinal de superaquecimento ou vazamento. Aqui, os trabalhadores nunca tocam diretamente nas baterias. Eles supervisionam os sistemas automatizados, garantindo que cada unidade perigosa esteja contida. Uma vez na fábrica, a verdadeira seleção começa. Este é o cérebro da operação. Milhares de baterias de todas as formas e cores correm por uma esteira de alta velocidade. Elas passam sob câmeras industriais e sistemas de inteligência artificial. O algoritmo não apenas as vê, ele as identifica. Ele escaneia cada pequeno detalhe. As etiquetas, os terminais, o tamanho, a cor, procurando pistas sobre sua identidade. Mas o verdadeiro poder vem a seguir. Sensores espectrais disparam feixes de luz para identificar a composição química exata dentro da bateria. É como ter uma visão de raio-x para a química. Em milissegundos, o sistema sabe. Esta é uma bateria de íon lítio. Aquela é níquel metal hidreto. A outra é alcalina. E então, jatos precisos de ar comprimido separam cada tipo em seu próprio fluxo, cada um destinado a um processo diferente. No entanto, as máquinas não são perfeitas. É por isso que, em estações de inspeção adicionais, os trabalhadores humanos ainda realizam a triagem manual. Eles removem etiquetas, procuram por rachaduras e usam testadores portáteis para examinar baterias que a máquina não conseguiu identificar. Eles são a última linha de defesa contra um erro de classificação. O caos de resíduos mistos foi organizado em fluxos perfeitos, mas o perigo não desapareceu. Cada bateria, não importa quão velha, ainda retém energia. Ela ainda está viva. Antes que a linha possa avançar, cada uma delas deve ser completamente desarmada. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. As lâminas de um triturador industrial não se importam com a energia restante. Um único curto-circuito, uma única faísca, e todo o sistema pode falhar catastroficamente. A segurança é tudo. Para baterias domésticas e de celular, o processo é relativamente rápido. Primeiro, sensores térmicos e voltímetros verificam sua energia residual. Técnicos inspecionam visualmente o invólucro em busca de inchaço, rachaduras ou vazamentos. As unidades severamente danificadas são separadas para manuseio especial. As intactas são então submersas em uma solução salina diluída. A água salgada age como um ladrão de energia, drenando lentamente cada joule restante, de forma controlada e segura. É uma morte suave para a carga da bateria, mas as baterias de veículos elétricos são grandes demais para um banho de sal. Elas exigem cirurgia de alta tecnologia. Cada pacote de bateria é colocado em um suporte reforçado. Robôs entram em ação, desmontando o pacote em seus módulos individuais. E é aqui que a engenharia revela seu superpoder. Esses módulos passam por scanners de raios-x industriais. A máquina penetra o aço para ver o que o olho humano não pode. Células danificadas escondidas lá dentro. Uma única falha interna que poderia comprometer toda a linha. Ao mesmo tempo, sistemas de medição de voltagem registram os dados de cada módulo, determinando o nível de energia restante. Os módulos que ainda estão quentes, com alta voltagem, são imediatamente direcionados para uma área de descarga dedicada. Lá, eles são conectados a resistores de alta potência e a energia excessiva é liberada em um ambiente estritamente controlado, sangrando sua força até que se tornem inertes.
Somente agora, quando cada bateria foi travada por segurança e sua condição registrada, a linha pode avançar para a destruição. A energia se foi. As baterias estão seguras, mas os metais valiosos ainda estão presos dentro de invólucros complexos. A próxima etapa não é sobre delicadeza, é sobre força bruta e controlada. O som é ensurdecedor, um rugido trovejante de aço contra aço que reverbera por toda a instalação. Os pacotes de bateria, alguns pesando centenas de quilos, são alimentados em um sistema de trituração industrial selado. No centro desta etapa está uma câmara de aço espesso. Lá dentro, eixos rotativos equipados com lâminas de liga de aço giram em alta velocidade, gerando uma força imensa. Em um instante, as baterias são agarradas, rasgadas e pulverizadas, reduzidas a uma mistura de fragmentos. Mas o verdadeiro segredo, a garantia de segurança contra o fogo, é o ar que respiramos, ou, neste caso, a sua ausência. Todo o processo de trituração acontece em uma atmosfera de gás inerte. O oxigênio é bombeado para fora e substituído por nitrogênio. Sem oxigênio, não pode haver fogo. É uma bolha de segurança química que impede que a menor faísca se torne uma explosão. O que sai do outro lado não é lixo, é um fluxo de recursos liberados. Uma mistura de metais, plásticos e um fino pó preto. Este pó preto é o tesouro, é a mina pela qual todos estão aqui. É incrivelmente rico em lítio, cobalto e níquel. A separação deste caos de fragmentos começa imediatamente. A corrente de material passa por uma cadeia de separação contínua. Primeiro, eletroimãs poderosos puxam todo o ferro e aço para fora da mistura. Em seguida, separadores de correntes parasitas criam um campo magnético que literalmente empurra o alumínio e o cobre para seus próprios canais. Telas vibratórias gigantes separam os fragmentos por tamanho, recuperando o valioso pó fino. Frações leves como plásticos e papel isolante são removidas por flotação, flutuando na água, enquanto os metais mais pesados afundam. O aço está separado, o alumínio e o cobre estão separados. Mas o verdadeiro prêmio, o pó preto, ainda é uma mistura química complexa. Para separar seus componentes, precisamos deixar o mundo da mecânica e entrar no mundo da química molecular. Existem dois caminhos para purificar o pó preto: água e fogo. O primeiro caminho é a hidrometalurgia. É a química em sua forma mais paciente e precisa. A massa negra é dissolvida em enormes tanques de solução ácida. Dentro desses tanques, bombas de circulação, sensores de pH e temperatura controlam o ambiente com precisão de laboratório. O objetivo é a precipitação seletiva. Imagine adicionar um ingrediente à água salgada, que faz com que apenas o sal caia para o fundo, e depois outro ingrediente que faz com que apenas o magnésio caia. É exatamente isso que acontece aqui, mas para metais muito mais valiosos. Através de estágios seletivos, o lítio, o cobalto e o níquel saem da solução, um por um, na forma de sais metálicos puros. O segundo caminho é a pirometalurgia. Este é o método da força bruta, um processo de fundição de alta temperatura que atinge milhares de graus Celsius. Em fornos a arco elétrico, a mistura é derretida até se tornar um líquido incandescente. O calor intenso força a separação por densidade. A mistura derrete e se divide em camadas. Uma camada de escória, ou impurezas, flutua no topo, enquanto a camada de metal fundido valioso, níquel, cobre e cobalto, afunda. Seja através da solução ácida ou do calor extremo do forno, o resultado é o mesmo. O material caótico é transformado em fluxos de metais puros. O resíduo perigoso tornou-se um recurso valioso e controlado. O ciclo está quase completo. Agora, esta matéria-prima pura deve renascer. O renascimento de uma bateria não termina com a recuperação dos metais. É aqui que começa a produção de novas baterias. Primeiro, o corpo. Bobinas de aço, muitas vezes feitas do próprio aço recuperado, são alimentadas em linhas de estampagem contínuas. Prensas de alta velocidade cortam, dobram e moldam o metal em invólucros cilíndricos compactos. Este não é apenas um recipiente, é a estrutura mecânica da célula, a primeira barreira contra vazamentos químicos. Câmeras industriais monitoram continuamente, rejeitando qualquer invólucro com arranhões ou deformações microscópicas.
Paralelamente, a alma da bateria é criada, as camadas de cátodo e ânodo, e aqui o ciclo se fecha. Parte do dióxido de manganês, níquel ou zinco usados aqui pode vir diretamente das fontes recicladas que acabamos de ver. A montagem é uma dança mecânica de alta precisão. A linha automatizada ganha vida. Primeiro, a mistura do cátodo é dosada em cada invólucro de aço. Um eixo de prensagem desce, compactando o pó firmemente contra as paredes para garantir uma densidade de energia perfeita. Em seguida, a mistura do ânodo é injetada no núcleo. Braços robóticos colocam o coletor de corrente central. O passo final é a vedação. Uma tampa de aço é colocada na abertura e uma prensa de crimpagem desce com força imensa, travando-a firmemente. A célula está unificada e selada. Cada bateria passa então por medição de voltagem e testes rigorosos de vazamento antes de ser rotulada. Milhões de células são produzidas diariamente, com velocidade e consistência notáveis, transformando um processo complexo em um fluxo mecânico incessante. Mas esta engenharia compacta guarda ainda mais segredos. Você sabia que, em algumas baterias alcalinas, o invólucro de aço que você segura não é apenas um recipiente? Ele funciona como o próprio cátodo, uma parte ativa da reação química. E para desmontar os pacotes de baterias de veículos elétricos, os robôs não usam apenas garras. Eles usam brocas e garras de precisão para perfurar as camadas de aço e alumínio. E durante a trituração, até mesmo as frações mais leves, como plásticos e papel isolante, são salvas. Elas são removidas usando flotação, flutuando em líquido, enquanto os metais mais pesados afundam. De baterias esgotadas a linhas de reciclagem trovejantes e renascidas na forma de novas células. Esta jornada prova que a tecnologia moderna não é apenas sobre produção, é sobre criar um ciclo sustentável. O que antes era um resíduo perigoso é transformado em um recurso controlável. É a combinação da experiência humana, da força das máquinas e de processos químicos sofisticados que formam um ciclo de energia fechado. Um ciclo onde o valor é continuamente renovado, transformando o impossível em realidade. Mais de 200 mil toneladas de gás tóxico são transformadas em enxofre sólido todos os dias. É o ouro industrial que alimenta todo o mundo químico. A jornada deste elemento é extraordinária. O vapor quente condensa-se num fluxo de líquido vermelho brilhante e depois cristaliza-se em blocos dourados sólidos. Desde as minas vulcânicas na Indonésia até as refinarias de petróleo no Médio Oriente, a produção de enxofre é a prova da nossa capacidade de transformar veneno em poder. E essa é a jornada que estamos prestes a descobrir. Do que antes parecia uma substância vulgar, escondida no subsolo, o enxofre tornou-se uma das matérias-primas mais influentes no mundo industrial. Todos os anos, mais de 70 milhões de toneladas são produzidas globalmente. A maior parte é recuperada do gás sulfídrico, um composto tóxico com cheiro a ovos podres, libertado durante a extração de petróleo e gás natural. Uma vez separado e refinado, o enxofre torna-se a base para a produção de ácido sulfúrico, o químico essencial por trás de centenas de indústrias, desde fertilizantes e baterias a produtos farmacêuticos e metalurgia. Mas muito antes de entrar nas fábricas, este elemento estava ligado à fé e à guerra. No Antigo Egito, o enxofre era usado para purificação e mumificação. Na China, tornou-se um ingrediente-chave na invenção da pólvora. Ao longo de milhares de anos, a humanidade transformou os fumos tóxicos e o odor vulcânico acentuado do enxofre num pilar do progresso. Se o processo Frisch representa o auge da engenharia moderna, a mineração de enxofre vulcânico mostra como os humanos ainda aproveitam a energia bruta da própria Terra. Em locais como a cratera do Monte Ijen, na Indonésia, uma das poucas minas de enxofre natural ainda ativas hoje. O processo desenrola-se num cenário que é simultaneamente majestoso e implacável. Toda a área está coberta por um denso fumo branco, onde os gases de sulfureto de hidrogênio e dióxido de enxofre escapam constantemente do solo a temperaturas de mais de 400 graus Fahrenheit. Quando estes gases tóxicos encontram o ar frio e o oxigênio, inflamam-se no famoso fogo azul, chamas azuis brilhantes que podem atingir até 15 pés de altura, visíveis apenas na escuridão da noite.
A cena é surreal e bela, mas também revela um ambiente mortal, onde uma única respiração profunda pode queimar os pulmões ou cortar totalmente o oxigênio. Através da névoa espessa, os mineiros indonésios, a maioria deles trabalhadores independentes, escalam a cratera todos os dias, carregando cestos de bambu e barras de ferro. Eles instalam tubos de cerâmica ao longo das paredes da cratera para direcionar os gases quentes para fora, permitindo que o processo de condensação ocorra de forma mais uniforme. À medida que os gases encontram o ar mais frio, o enxofre evaporado começa a condensar, transformando-se num líquido borbulhante vermelho-laranja que flui ao longo dos canais de rocha natural. Em poucos minutos, o enxofre derretido arrefece e solidifica numa crosta amarela brilhante, a forma bruta e primitiva do enxofre. Os mineiros então quebram estas crostas manualmente, usando martelos de metal ou pés de cabra. Cada pedaço pesa cerca de 10 a 20 libras, e eles carregam cesto após cesto, até que o peso total atinja entre 150 e 200 libras. Eles carregam estas cargas por uma encosta de quase 2 milhas de comprimento, com algumas secções subindo a quase 45 graus, muitas vezes descalços ou usando sandálias de borracha finas. Trabalhando em condições tão tóxicas, a maioria não tem mais do que um pano úmido ou uma simples máscara de tecido para cobrir o rosto. No entanto, muitos continuam o trabalho durante décadas, ganhando apenas 3 a 5 dólares americanos por dia. No local de recolha, perto da base do vulcão, os blocos de enxofre arrefecidos são separados por tamanho e pureza antes de serem enviados para refinação. Toda a área de Kauai e Gen produz apenas cerca de 20 a 30 toneladas de enxofre por dia, mais de 400 vezes menos do que a quantidade recuperada diariamente num único complexo industrial no Catar. Esta operação em pequena escala revela uma verdade impressionante. Enquanto o Catar representa o auge da segurança de alta tecnologia em circuito fechado, Kauai e Gen permanece um retrato vivo da resistência humana. Então, como é que a indústria obtém os seus milhões de toneladas? Na indústria de refinação de petróleo e gás natural, o enxofre não é extraído diretamente das rochas. Em vez disso, é recuperado do gás sulfídrico, um subproduto tóxico que se forma durante o processamento do petróleo bruto. Em vez de libertar este gás para a atmosfera, as refinarias aproveitam-no através do que é conhecido como o processo Claus, um método que é simultaneamente seguro e eficiente em termos energéticos. Começa quando parte do sulfureto de hidrogênio é queimada dentro de uma câmara de reação, o que produz gás dióxido de enxofre. Estes dois gases são então misturados e reagem a altas temperaturas, criando um fluxo de vapor de enxofre e vapor de água. Esse vapor é arrefecido dentro de um condensador, onde o enxofre se transforma num líquido vermelho brilhante que goteja para um poço de recolha. Aí é purificado, arrefecido e solidificado em densos blocos dourados. Este método permite recuperar mais de 95% do enxofre no gás de entrada, transformando o que seria um resíduo tóxico num recurso industrial valioso. Mas antes de se tornar ouro, tem de passar por uma purificação final. Depois de recuperado, o enxofre bruto ainda contém muitas impurezas, como poeira mineral, cinzas vulcânicas e vestígios de óleo. Para atingir o nível de pureza necessário, é enviado para um tanque de fusão controlado, onde a temperatura é cuidadosamente regulada. O processo começa com o aquecimento gradual do enxofre a cerca de 260 graus Fahrenheit, o suficiente para o derreter completamente sem alterar a sua estrutura química. Uma vez liquefeito, o enxofre fundido é bombeado através de um sistema de filtração de várias fases, no qual camadas de malha metálica e materiais porosos retêm as partículas sólidas restantes. Na fase seguinte, o líquido passa para uma torre de decantação que separa o vapor e os compostos voláteis. Quaisquer resíduos orgânicos ou vestígios de metais são removidos num tanque de absorção. Graças a estes passos, a cor do enxofre torna-se mais clara e uniforme. Quando todas as impurezas são eliminadas, o enxofre atinge um nível de pureza de até 99,9%. Esta é a qualidade exigida antes de seguir para as linhas de produção química. Após a fase de refinação, o fluxo de enxofre fundido purificado é enviado diretamente para a área de arrefecimento e peletização.
Aqui, um sistema de distribuição controlado por pressão divide o fluxo em jatos finos que são pulverizados numa torre de arrefecimento cheia de ar fresco circulante. Dentro desta câmara, a temperatura é cuidadosamente regulada para que o enxofre solidifique no ar, formando pequenas pelotas redondas. O ar frio é soprado para cima a partir da base, criando um fluxo em contracorrente oposto ao enxofre em queda. A diferença de temperatura faz com que cada gota endureça gradualmente, ainda suspensa no ar, produzindo pelotas esféricas uniformes com apenas alguns centímetros de diâmetro. Na parte inferior da torre, as pelotas endurecidas são recolhidas numa esteira de arrefecimento por ar forçado, onde o fluxo de ar distribuído uniformemente baixa a sua temperatura para cerca de 120 graus Fahrenheit. O material arrefecido é então transferido para uma peneira vibratória de múltiplos níveis, que classifica as pelotas por tamanhos industriais padrão. O produto final são pelotas de enxofre finas e uniformes, com uma superfície seca e uma cor amarela dourada natural. Esta forma granular é preferida em aplicações industriais, porque é fácil de embalar, produz menos poeira e derrete de forma mais uniforme. As pelotas de enxofre purificadas são transferidas diretamente para uma instalação de armazenamento selada, localizada junto ao terminal de exportação. Toda a área é mantida sob condições secas, frescas e livres de poeira. Uma rede de sensores monitoriza continuamente a umidade para garantir que o material mantenha sua cor dourada, brilhante antes do carregamento. A partir daí, as pelotas movem-se ao longo de um sistema de transporte fechado de baixa pressão, que as leva diretamente para a estação de carregamento de navios. Na doca, o equipamento de carregamento automatizado controla tanto a taxa de fluxo como o peso total do enxofre, à medida que este é descarregado nos porões de carga do navio. Cada porão é dividido em compartimentos mais pequenos, revestidos com materiais resistentes à umidade e equipados com ventiladores de ventilação com regulação de pressão para manter temperaturas estáveis durante toda a viagem. Rotas de navegação especializadas que ligam o Médio Oriente, o Sudeste Asiático e a América do Norte formam uma rede de transporte global massiva. Cada navio que sai do porto transporta dezenas de milhares de toneladas de enxofre, uma mercadoria silenciosa que, no entanto, serve de base a inúmeras indústrias em todo o mundo. Mas por que tanto esforço para transportar este pó amarelo? Para onde vai ele? A resposta está mesmo debaixo do capô do seu carro. Depois de refinado, o enxofre torna-se um dos materiais silenciosos que mantém a indústria moderna a funcionar. A maior parte do fornecimento mundial de enxofre é usada para produzir ácido sulfúrico, um químico tão essencial que o seu volume de produção é frequentemente visto como uma medida da força industrial de uma nação. O que poucas pessoas sabem é que este mesmo ácido também vive dentro das baterias de carro. Dentro de cada bateria, o ácido sulfúrico atua como o eletrólito que permite que a eletricidade flua, carregue e descarregue repetidamente para ligar o motor. Mas como é que esse ácido é realmente enchido na bateria? Antes de chegar ao núcleo, a solução de ácido sulfúrico purificado é diluída até a densidade precisa e arrefecida a uma temperatura segura. Cada caixa de bateria vazia é posicionada com precisão sob um conjunto de bicos de enchimento automatizados. O sistema opera com uma margem de erro inferior a 1 milésimo, garantindo que cada célula recebe exatamente a quantidade de ácido projetada para a sua capacidade. Quando as válvulas se abrem, os fluxos de ácido sulfúrico entram nas câmaras da bateria a uma taxa cuidadosamente controlada. Só quando cada célula atinge o seu limite de volume ideal, é que as válvulas se fecham automaticamente, garantindo que não há transbordamento, falta ou bolhas de ar presas. Imediatamente após o enchimento, as baterias são colocadas numa esteira vibratória, permitindo que o eletrólito se espalhe uniformemente à volta das placas de chumbo e expulse quaisquer bolsas de ar restantes. Sabia que o enxofre foi um ingrediente-chave na invenção da pólvora na China antiga? E que antes do processo Claus existia o processo Frasch, que derretia o enxofre diretamente do subsolo, injetando água sobreaquecida a 330 graus Fahrenheit, e que o elemento enxofre sólido em si quase não tem cheiro. O famoso odor a ovo podre é o seu composto gasoso, o sulfureto de hidrogênio, o mesmo que as fábricas agora transformam em recurso.
O enxofre começa a sua jornada em alguns dos ambientes mais hostis da Terra, mas tornou-se a base para inúmeros aspectos da vida moderna. 200 mil toneladas de gás tóxico, que poderiam envenenar a atmosfera, são capturadas e renascidas todos os dias. Do sopro venenoso dos vulcões e do trabalho manual no limite da vida, a alquimia industrial que transforma gás em líquido e líquido em grânulos puros, com 99,9% de precisão. A história do enxofre é mais do que química. É a história de como a humanidade aprendeu a pegar em resíduos venenosos e a transformá-los na fundação invisível que literalmente liga os motores do nosso progresso. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. Duas pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros, que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade.
e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer. São feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação de vidro líquido para fibra sólida leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo-acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries.
Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo o seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro.
Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada.